reavivar o entusiasmo. Eu converso com o pastor Erival aqui, e as pessoas não têm entusiasmo para as missões, não têm entusiasmo para contribuir, não têm entusiasmo para ler a Bíblia, não têm entusiasmo para orar, não têm entusiasmo para evangelizar, não têm entusiasmo para vir na escola dominical, não têm entusiasmo para testemunhar, não têm entusiasmo para nada, porque estão vazias de Deus, vazias do Espírito Santo, apagaram a chama do Espírito, que traz vigor, vivacidade, ousadia, intrepidez, desejo. Como é que nós vamos pregar? Irmão, a sua carne não presta para nada. Pastor, não fala assim, pastor, é muito duro. Jesus disse, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada serve. O que a tua carne pode contribuir, meu irmão? Nossa luta não é contra a carne ou sangue. Nós lutamos em campo espiritual, precisamos de armas espirituais, do poder de Deus. E muitos estão sem entusiasmo, estão secos. Precisamos de um avivamento, onde o Espírito Santo vai nos encher. E muita gente está pagando o dom de Deus, do Espírito Santo. Mas preste atenção para você entender. João 14, 16 e 17, Jesus disse assim: eu irei para o Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Presta atenção, antes de sabermos como é que nós podemos extinguir o Espírito Santo, apagá-lo. Isso pode acontecer, aconteceu com o personagem do Antigo Testamento, do Novo. Essa unção, esse fogo em você pode se extinguir. Vamos entender um pouco sobre a importância do Espírito Santo, senão você não vai ter, iniciativa, nem vai ter estímulo para não apagá-lo, se você não souber a função dele. Jesus ia aos céus e falou: Pai enviará outro Consolador. A palavra para Consolador é Paracletos. No Antigo Testamento, esse Espírito, preste atenção, esse Espírito no Antigo Testamento estava limitado a algumas categorias de pessoas, e ele era temporário, ele não habitava em sua plenitude, e nem era sobre todo o povo. No Antigo Testamento, só alguns grupos, reis, sacerdotes, profetas, e era para algumas funções. Mas o Senhor prometeu que na nova aliança, e há de ser, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Agora ele não viria só um grupo, ele viria a todos os crentes, e não seria temporário, seria agora para sempre, ele estará convosco para sempre. Quando se cumpre? Atos capítulo 2, Jesus aqui profetiza sobre ele, e o Pai enviará futuro o Consolador, ele viria a todos e plenamente, Atos 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento, não veio um vento, veio o som como de um vento, e não veio línguas de fogo, pareciam como, então tem gente que pensa que é vento, bateu janela, não, é um som, só o som que eles ouviram, e eles viram labaredas de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo, cumpriu Joel 2, 28, quem é que veio? Paracletos. O que quer dizer Paracletos? A palavra grega aqui quer dizer advogado, ajudador. Outro termo é um treinador esportivo, que está do seu lado, incentiva, estimula, exorta, puxa a orelha, põe para frente, põe para cima. Mas o termo mais apropriado para Paracletos é chamado para estar ao lado de alguém, com o fim de ajudar. O Paracletos foi chamado, o Espírito Santo foi enviado para estar ao nosso lado, com o fim de nos ajudar. Mas qual a distância que ele veio estar de nós? O outro Consolador. No Antigo Testamento, Deus visitava Adão no Éden, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A ideia de uma galinha sobre os ovos, ele pairava, estava sob, não existia uma habitação para ele. Então Deus vai
ordenar a Moisés que construa um tabernáculo, para que a glória de Deus esteja entre eles. E o tabernáculo tinha pátio, santo lugar, santo dos santos. Ali a Shekinah, a glória de Deus, a presença estava ali, o Espírito Santo. Depois ele ordena a Salomão que construa um templo. Então a glória de Deus se manifesta no templo, e o Espírito Santo está ali. Agora na nova aliança, Atos 17, o Altíssimo não habita mais em mãos humanas. Aonde ele vai habitar? 1 Coríntios 3, 16, 1 Coríntios 6. Vós sois santuário do Espírito Santo. Aonde o Paracletos viria? Qual a distância? Ele viria morar em você, habitar em você. A palavra templo ali em 1 Coríntios é naos. Naos significa o quê? Habitação, templo. A ideia que Paulo está reportando é para o templo antigo. Mas qual parte do templo? O templo é feito de pátio, átrio, santo lugar santíssimo. A palavra naos, ela aponta para o santo dos santos, o lugar mais íntimo, mais importante do templo, onde a arca do concerto estava, onde a presença de Deus está. Você é o santo dos santos de Deus, você é o templo de Deus. O Espírito Santo veio para morar em você. Você acha que isso é pouca coisa? Salomão disse: que casa farei para sua habitação, se nem o céu dos céus podem te conter? Mas ele escolheu um pecador como você e eu para habitar. Agora me diz, o que você vai fazer com isso? Apagar? Extinguir? Então ele veio. Para que ele veio? O Paracletos veio para estar conosco, a fim de nos ajudar. Ajudar no quê? Vou mostrar a importância do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo eu não posso compreender a palavra. Este livro se torna sem sentido a você, se você não tem o Espírito Santo. Mateus 22, 29, Jesus diz: errai em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. A palavra conhecer aqui no grego é discernimento, compreender. Ele falou aos saduceus. Os saduceus não compreendiam a Escritura. E ele diz: errais, é um pecado não compreender as Escrituras. Mas por quê? Os saduceus não tinham discernimento, não compreendiam, não possuíam o Espírito Santo. Mateus 13, 10, 11. E cercando dele os discípulos disseram: por que eles falam por parábolas? E Jesus respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, porque a vós é dado iluminação, mas a eles não é dado. João 14, 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por que eles entendiam as parábolas? Porque Deus dava iluminação a eles. Só assim eles podiam entender. Sem o Espírito Santo você não entende a palavra. Veja só, ele ilumina. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito que o Pai em meu nome enviará, esse vos ensinará todas as coisas. O grego para ensinar é ser professor. Quando o Espírito Santo vier, ele será o vosso professor. Ele ensinará as Escrituras. Você não entende a Bíblia sem o Espírito Santo. É Ele que dá significado, sentido. É Ele que dá harmonização aos textos. Lucas 24, 44, 45. E disse-lhes, Jesus: são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés. Estava escrito tudo dele. E nos profetas, nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Os discípulos estavam voltando a caminho de Emaús. Por quê? Porque Cristo tinha sido crucificado e eles não entendiam nada, voltando.
Aí a Bíblia diz que Jesus abriu o entendimento, deu iluminação, e então eles puderam ver nos Salmos, nos profetas, no Pentateuco, estava escrito que o Cristo havia de padecer. Agora eles entenderam, por quê? Abriu-lhes o entendimento. É o Espírito Santo que dá iluminação. Você quer ver isso? Você quer ver uma prova disso? Quem é considerado o pai da reforma protestante? Martinho Lutero, ele via Deus como uma divindade tirana. Ele não entendia a palavra justiça. Ele achava que Deus queria matar, e o homem ficava fazendo penitência, e não entendia. Até que um dia, lendo a Bíblia pela milésima vez, ou leu a carta de Romanos 1, verso 14, nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Bum! O monge se converteu. O Espírito Santo trouxe iluminação. A justiça não é a justiça de Deus irada. Eu posso me tornar justo através do Evangelho pela fé. Aconteceu o maior movimento cristão depois da vinda e assunção de Jesus. A reforma protestante. Agostinho não foi a mesma coisa? Devasso, aí ele ouve, de repente, tole leg, toma e lê, vai e lê Romanos 13, para deixar as embriaguez, as bebedeiras, a orgia, então se converte. Ele deu iluminação para ele. Salmo 119, 18, desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Você deve orar isso. Espírito Santo, eu não entendo a Bíblia. Sem o Espírito Santo você não compreende a Escritura, você não consegue a profundidade do texto. Ele veio para iluminar, ele veio para dar vida, ele veio para dar sentido. Olha a importância do Espírito. Segundo, sem o Espírito Santo eu não posso cumprir. Primeiro, eu não posso compreender a palavra. Segundo, sem ele eu não posso cumprir. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os cumpre. Esse é o que me ama. Quais mandamentos são esses? Vamos ver se você consegue. Primeiro, amar nossos inimigos. Mateus 5,44, amai vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem os que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam.